A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos. Vamos para mais uma leitura bíblica. A leitura de hoje é 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos começar. Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus, que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito, que não o Espírito que creio, recebestes, ou ainda, um Evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos, falsos apóstolos, pois, ainda que não use de eloquente oratório, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar, pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus? Para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Mas, quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Acaia poderá privar-me dessa glória. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que vos amo. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Porquanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Amém, irmãos? Bom, eu quero enfatizar esses dois versos. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus, Messias, que não é aquele que ensinamos, ou seja, um outro Messias, um falso Messias, que não o que ensinamos, o Messias verdadeiro, o Evangelho, ou se recebeis um outro Espírito, a não ser o Espírito que vem do Pai, que não o Espírito que creio, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que guia em toda a verdade. Recebestes, ou ainda, um Evangelho diferente, um falso Evangelho, um outro Evangelho, do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Muitos têm crido, né? Hoje aí, muitas heresias, né? Falsos profetas, com seu fermento farisaico, vêm colocando, né? Levando pessoas para o lago de fogo,
com suas heresias, doutrinas de demônios, porque são doutrinas de demônios. Saiu aí uma heresia, né? Uma heresia do ano, que dizem que a serpente teve relações, né? Não relações íntimas, né? Com Eva, a tal da semente da serpente, né? Não sei da onde que tiraram isso. Acho que da cabeça, problemas mentais, dissonância cognitiva, não sei. É uma interpretação totalmente errônea de textos bíblicos. Estão deturpando a palavra do Eterno. É uma heresia tamanha. São ensinamentos de demônios. É o que estão colocando, distorcendo a verdade dos textos, sendo que o texto lá é claramente, a Bíblia é clara e simples, o Evangelho verdadeiro é claro e simples. Vamos lá ler Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o eterno Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Aqui a serpente estava duvidando, né, da ordem divina, que foi dada para o Criador. Ordenou que Adão e Eva não comessem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, conhecimento, né? Conhecimento aqui não é relações íntimas, ou seus bandos de hereges, cabalistas, gnósticos, pagãos, que andam deturpando a verdade da palavra, porque a palavra é a verdade. Ela é clara, como água cristalina. A Bíblia é completa, ela não precisa de revelações místicas. Tudo isso, semente da serpente, reencarnação, não passam de fábulas, mitos, heresia, fermento farisaico. O texto aqui é claro: tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido. Comeu do fruto proibido que dava conhecimento do bem e do mal, que estava em sua companhia, e ele igualmente o comeu. Então os olhos dos dois se abriram, passaram a ter o conhecimento, discernimento, compreensão intelectual, saber o que é certo e errado, tiveram a consciência da nudez deles e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir isso. O Criador ainda foi misericordioso aqui, deu vestes para eles se vestirem. Então, não preciso nem mais dizer, né? Está mais que claro. O Evangelho, meu irmão, que eles pregam é outro Evangelho, é um falso Evangelho, diferente do que nós recebemos, que é o Evangelho, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se você se arrepender e crer no nome de Jesus Cristo,
você terá a vida eterna. Isso é o Evangelho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Por uma só desobediência de um homem, todos foram condenados. Todos estiveram debaixo da morte eterna. Mas por um só ato de justiça, todos vieram a ser justificados pela fé, pelo sacrifício do Messias no madeiro. Isso é o Evangelho verdadeiro, simples, genuíno. Não esse Evangelho que vocês pregam. É um falso Evangelho. É um outro Espírito, a não ser o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. O que vocês têm pregado, o Jesus que vocês pregam, é um outro Jesus, não o verdadeiro, que é Yahushua HaMashiach, Filho do Altíssimo. Cuidado com os falsos profetas, que vêm como lobos em pele de cordeiro, que vêm astutos como a serpente para enganar, assim como enganou Eva, que mistura que mistura verdade com mentiras, com meias verdades, assim como foi a serpente, enganou Eva com meias verdades misturadas com mentiras. Então virou um lamaçal de heresia, mas a verdade prevalecerá, ela sempre prevalece. Jesus ressuscitou dos mortos, derrotou todos os demônios, principados e potestades, o diabo, a serpente. Então nós não temeremos, não seremos vencidos por inimigos que já foram vencidos, porque a batalha não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais das trevas. Então revestidos de toda a armadura de Deus para resistir ao diabo e não cair nas ciladas dele, nessas falsas doutrinas de demônios. Tome cuidado. Isso aqui é um aviso para você, irmão, que se você assiste esses canais que andam pregando essas heresias, tome cuidado. Teste os espíritos, como está escrito em 1 João, vamos lá, 1 João 3, não, 1 João 4, acho que é 4, aqui. Como identificar um falso profeta e não cair nas heresias que eles pregam? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, que confessa que Jesus Cristo é Deus. Esse espírito procede de Deus, porque o verbo se tornou carne, a carne se tornou o verbo, a palavra da vida. Ele é a palavra. Jesus Cristo é a própria palavra, infalível, imutável. Ele é a verdade. Só há um único caminho, uma única verdade e uma única vida, e é Jesus Cristo de Nazaré. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, todos esses hereges, mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. O mundo gosta do que eles pregam, essas heresias gnósticas, pagãs, fábulas, mitos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus não nos ouve,
Quem não é de Deus não nos entende. Porque aquele que é filho de Deus, ele entende e pratica a palavra do Eterno. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Teste os espíritos e veja, compare com a Bíblia e veja se está condizente, se está de acordo com a palavra, está de acordo com o evangelho, da mensagem do Messias. Muito cuidado, cuidado com quem vocês andam assistindo aí na internet. Porque estamos nos últimos dias, a apostasia está muito grande. Temos que estar atentos, vigiando e orando, para não cair na lábia do diabo e dos seus filhos, que são esses falsos profetas. Graça e paz a todos vós e até a próxima. Que o Eterno nos dê força, né, para estarmos firmes e manter a fé verdadeira em Cristo Jesus. Arrependam-se dos seus pecados, creem no Messias, porque Ele é o único caminho, não há outro Salvador.